E aí pessoal, tudo legal? Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve um cliente meu que mandou uma arte para mim pelo WhatsApp. É um desenho que ele pegou na internet e o desenho tá meio assim torto, tá meio na diagonal, né? Isso aí acontece muito de clientes às vezes querer o desenho mais ou menos igual, né? Tirar uma ideia da internet. E às vezes você pega o desenho e ele está fora, né, daquele plano, ele está meio torto ali, entendeu? Tá distorcido. Então, eu sei que já tem vários vídeos a respeito disso, explicando como fazer essa transformação no Photoshop, como resolver esse tipo de problema, né? Mas mesmo assim, eu tenho muitos alunos, muitas pessoas que me seguem, que pedem para a gente fazer novamente, né, uma explicação para fazer certinho no Photoshop ali passo a passo, como fazer para dar uma desentortada nesse desenho para poder usar, né, realmente de uma maneira que você possa redesenhar pelo menos, né, para ficar bacana, jogar uma ideia nova em cima e tudo mais, né? Então eu vou fazer esse favor para vocês novamente, tá bom? Porque eu sei que vocês precisam aprender o Photoshop. Eu estou usando o Photoshop CS3, que é bem básico, é um Photoshop fácil de usar, entendeu? Tem uma outra versão aqui que é o 2019, mas eu acho ele meio complexo, tem muita coisa, então para fazer o que a gente precisa, o Photoshop, quanto mais simples, melhor, tem menos ferramenta, menos recurso para ficar tomando o seu tempo ali, né, para você ter que fazer o aprendizado do programa, né, e das ferramentas que ele te oferece. Então, na realidade, eu prefiro usar o CS3 por causa disso, tá bom? Então, se por um acaso você não tem o CS3 ainda, ou não tem nenhum Photoshop instalado no seu computador, qualquer técnico, né, que mexe com o computador pode fazer uma instalação do programa desse daí para você e ainda baixar um tutorial para você, entendeu? E aí você vai gastar uns 50 reais, sei lá quanto que o cara vai te cobrar, mas não é muito caro, tá certo? Então, para você poder entender que o Photoshop ajuda muito para você poder resolver certos problemas que tem nos desenhos e até para você criar sua arte também, entendeu? Se você quiser, você pode pesquisar aí no meu canal, tem aulas a respeito disso, tá bom? Para você poder criar, fazer as montagens dos seus desenhos no Photoshop. Então, chega de mais delongas, enrolação, vamos lá pro vídeo, tá? Que eu vou fazer aqui direto no meu computador para você, eu vou distorcer um desenho e fazer ele voltar ao normal para você ver como é fácil, ok? Vamos lá então. Bom, olha só, então, já estamos aqui no Photoshop e vou começar a fazer essa montagem aqui para você. Eu já peguei o desenho, tá? Então, eu já copiei ele lá. Agora eu só vou dar um Ctrl N para abrir uma página nova e vou dar OK aqui para poder a gente fazer a colagem do desenho, né? Então o desenho é esse aqui, olha só, é uma cruz aqui representando, né, o pé do Santo Expedito pisando aqui num bicho aqui que, sei lá, parece uma águia, sei lá o que é isso aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou recortar, olha só, tem até o nome aqui do estúdio, né? Parabéns pelo pessoal que criou esse desenho e colocou na internet para a gente poder fazer um trabalho em cima, que deu uma ideia, né? Apesar que os clientes, né, que acabam gostando de pegar o desenho pronto na internet, porque é igual amor à primeira vista, né? Você gosta do desenho, apesar que dá para dar uma melhorada, fazer alguma coisa a mais aqui nesse trabalho. Então, você quer ser um tatuador de sucesso como eu? Faz o seguinte, clica no link abaixo aí, seja meu aluno, eu vou te ensinar passo a passo tudo que você precisa para aprender a ser um profissional de qualidade. Clica aí, conheça o meu curso online e vem ser meu aluno especial, ok? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que ver é que o desenho está meio deitado, né? Esse tatuador que fez o desenho aqui, né, o desenhista, ele já criou o desenho e tirou a foto nessa posição para que dificultasse, para que ninguém pegasse ali, né, de bandeja o desenho dele, que ele demorou um tempo para criar. Talvez ele até criou isso aqui para algum outro cliente, é bom deixar muito frisado a respeito disso. Então ele já tirou a foto assim na diagonal para dificultar, tá bom? Mas aí eu vou ensinar vocês como que faz para vocês poderem arrumar um pouquinho isso aqui para ficar melhor. A primeira coisa que você tem que fazer é dar um Ctrl T, beleza? Dá um Ctrl T para você selecionar toda essa imagem. Aí você vai clicar com o botão direito do mouse e você vai mexer aqui em perspectiva, tá bom? Aí você pega aqui do ladinho, você vai jogar um pouquinho para frente, olha só, certo? E aí você dá OK. Ele ficou cortando aqui, ó. Então o que a gente faz? Dá Ctrl T de novo e diminui segurando o Shift para que ela desça proporcionalmente, tá bom? Certo. Aí agora eu vou fazer o seguinte.
eu vou dar de novo Ctrl T para selecionar e vou clicar de novo o botão direito do mouse e vou mexer aqui nesse Distorce aqui, tá bom? Distort, né? Então esse Distort, olha só, eu consigo puxar só um lado, ó, tá vendo? Para eu poder levantar um pouquinho o desenho e fazer ele ficar numa posição um pouco melhor aqui também, ó. Então você vai mexer o desenho do jeito que você achar que fique mais bacana, tá bom? Olha só, você pode erguer um pouquinho aqui mais, né? Então você vai jogando o desenho de uma maneira que você consiga ver ele numa posição mais bacana, né, de visualização. Você dá OK e aí você dá um Ctrl T de novo para você poder diminuir a imagem. Segura o Shift para ela descer proporcional certinho, tá? E aí, se você quer melhorar mais ainda, você faz assim, você só pega aqui do ladinho e vira um pouquinho para ele ficar mais de frente, para você poder entender melhor a ideia do desenho, né? Tá? Para você poder entender. Se você quer aumentar um pouquinho mais, aí você pega e puxa. Esquece essas partes aqui em volta, tá? Isso aqui a gente não vai usar. A gente precisa se preocupar só com o desenho central realmente, que é o que a gente vai usar, né? Então vamos dar um Ctrl T aqui de novo e vamos clicar de novo com o botão direito e vamos mexer aqui na perspectiva. Vamos ver o que é que essa perspectiva pode melhorar pra gente. Olha, se você erguer aqui, ó, ela vem pro lado, tá vendo? Olha que bacana, né? Então a gente vai mexer aqui para ela ficar um pouco mais bacana. Vamos ver se eu diminuir aqui ou então aumentar, ver o que faz. Ó, o interessante é que você consiga fazer isso aqui, ó, tá vendo? Ó, colocar essa linha de referência, fazer isso aqui ficar mais ou menos proporcional, ó, tá vendo? Num alinhamento, né? Já que aqui a gente não consegue alinhar 100%, olha. Tá vendo essa direção aqui da cruz, né? Dá uma sensação que ela é assim um pouquinho deitada mesmo. Mas a gente pode até tentar fazer uma coisa diferente, ó. Clicando com o botão direito de novo, vamos clicar em distorção e vamos tentar puxar um pouco para cá, ó. Olha só o que você consegue fazer para melhorar, tá vendo? Então ele já deu uma diferenciada até interessante. Só que o pé aqui parece que ficou meio torto, então a gente vai puxar para cá, ó. Então é preferível que o pé fique um pouco melhor, entendeu? Né? Do que aquela parte da cruz ali. Porque apesar que o pé não está saindo exatamente da cruz, tá vendo? Ele está saindo só da faixa. Então a cruz acaba aqui e começa o pé aqui. Então eu imagino que nessa posição que tá bacana, né? Se a gente deixar muito torto, ó, o pé vai ficar mais reto, só que a cruz vai ficar muito torta. Então, se eu endireitar a cruz para ficar reto, o pé vai ficar muito torto aqui. Então tem que ficar um meio termo para ficar coerente, né? Olha só. Então nem para lá nem para cá, vai ficar mais ou menos assim, ó, tá bom? Dá OK, né, para ficar legal. E vamos dar o Ctrl T de novo para diminuir segurando o Shift, né? Ó, para poder caber dentro do espaço que a gente precisa aqui. Aí eu estou segurando aqui, alinhando ele, certo? Vou dar um OK para tirar essa seleção. Vou clicar aqui nessas linhas aqui para tirar, que eu não gosto de ficar com esse monte de linha atrapalhando aqui o meu trabalho, né? Visualização. Aí eu vou pegar essa ferramenta Crop e vou cortar para deixar só o desenho no espaço que eu quero aqui, tá bom? Agora é só dar 2 cliques e ele já corta. Se eu quiser cortar de novo, ó, só segurar, apertar o Ctrl, né, para você poder ver aqui até onde você quer que ele vai, e dar 2 cliques ele corta. Legal? E aí você vem aqui na imagem e aumenta para o tamanho de 200 dpi para ele ficar bom a qualidade. E você vê aqui mais ou menos o tamanho que o cliente pediu, que ele me pediu com 15 de altura por 12, olha, né? Vai dar quase isso realmente. Vamos diminuir aqui dando um Ctrl menos, né? Vai dar mais ou menos isso na pele dele. 15 por 12 foi o que ele pediu, tá bom? Mais ou menos 15, né? Vai dar, para dar 15 a gente tem que cortar realmente aqui, ó, bem pertinho, né? Pra ver? Segurando o Ctrl, né? Bem pertinho do desenho mesmo, porque esse pedacinho que sobra aqui em volta, ele vai roubar alguns milímetros e pode até dar problema. Vamos ver aqui lá na imagem de novo quanto que ele ficou, ó, tá vendo? 14,72. Então vamos subir para 15 de novo. E aí agora tá certinho, beleza? É isso aí. É muito fácil de fazer, você percebeu? É só seguir as técnicas, né, e as dicas. Qualquer coisa, se você ainda tiver dúvida, você pode ver o vídeo de novo, pausa e vai fazendo, entendeu? Aos poucos no seu computador, para você poder melhorar
a qualidade do desenho. Inclusive, olha aqui a gente vê que está torto, né? Se a gente quiser dar uma arrumada, dá para arrumar também, olha, né? Só, apesar que aqui, se eu for arrumar isso aqui com a mão, ele não vai ficar legal, não tem jeito. Deixa para lá, vou fazer a arte final daqui um pouco para você poder ver, e aí já fica melhor, tá ok? Grande abraço do Zago Tatu. Legal, então eu já estou aqui com o meu desenho que eu imprimi, estou com a minha mesinha de luz aqui, né, para ajudar a fazer o trabalho, e aí dessa maneira fica melhor, né, com essa mesinha de luz aqui. Eu comprei no Mercado Livre, baratinha, tá, mas ajuda muito, olha só, tá? Ela é bem compacta e tem 3 tonalidades de luz aqui, né, forças de luz, uma mais forte, outra média e outra mais fraca. E aí eu tô com papel vegetal, eu vou acertar aqui direitinho. Olha só, mas antes deixa eu só mostrar para você como é que eu gosto de fazer aqui para poder, né, eu pego uma fita crepe, olha só. Aí tiro uns 2 ou 3 pedacinhos, né? Guardo aqui a fita crepe de novo. Esse pedacinho aqui eu não quero, tá? Então eu vou pegar isso aqui, né? Para eu poder colar certinho, né? Para ficar bonito no meu desenho, porque eu não gosto de trabalhar com os negócios bagunçados, não. Olha só. Aí você joga o desenho bem no cantinho da folha, aí, ó. Pega a fitinha bem bonitinha, com a beirinha do estilete, né? Para ficar bem firme, tá bom? Tira do dedo aqui, coloca na lateral e bacana. Agora é só pegar uma canetinha bem legal para desenhar aqui. Se você quiser desenhar com lapiseira também não tem problema nenhum, ok? Só que a partir desse desenho aqui eu vou depois fotografar ele, passar para o Photoshop de novo para ver se dá para mudar alguma coisa, e aí depois sim que tiver aprovado eu vou pegar esse desenho e vou imprimir para poder fazer o decalque. Eu vou imprimir na LX300, ok? Então olha só, eu uso essa canetinha Unipin, tá bom? Unipin, essa aqui que eu estou usando é 0,5, tá bom? 0,5 para poder dar essa grossura de traço aqui que eu quero. Na realidade, para ficar um traço firme, né? Um traço mais bacana. Aí, primeira coisa que eu quero fazer, eu quero arrumar a direção dessa cruz aqui, porque ela está muito ruim. Então, vamos fazer isso com a régua, né, gente? Vamos fazer com a régua para poder dar continuidade certinha, porque o nosso amigo que criou o desenho, ele fez manual, ficou bom, mas não ficou bom. Dá para melhorar mais ainda. Então, a gente passa pela régua aqui, olha só. E aí, dessa maneira, você vai ter um traço bem melhor para você poder trabalhar depois. E aí você vai ter certeza que a sua tatu vai ficar 100% do jeito que você quer, né? Então, tá ligado como é que é. Se você faz o seu decalque que fica fora do normal, o que vai acontecer, né? Vai ficar pior depois a sua tatu, né? Então, quanto mais a gente puder acertar o desenho, melhor ele vai ficar. Então, vamos seguir aqui, porque a régua foi feita para ajudar no nosso trabalho, né? Você pode reparar que as beiradinhas aqui elas são um pouco curvadas, né? Então vamos curvar aqui para poder seguir o padrão do desenho, que eu não quero modificar muito, porque eu não sei se o cliente depois vai querer alguma coisa diferenciada e tal, né? Então eu vou fazer o seguinte, o que eu acho interessante aqui nesse tipo de desenho é que você tem que seguir o padrão, mas depois na hora que você está tatuando, você pode mudar alguma coisa, com certeza, se for necessário, né? Para melhorar, tanto no sombreado, como na pigmentação da cor, né? Pigmentação sólida, dá para você melhorar bastante. Inclusive, tipo assim, às vezes você pode até mudar a letra, né? Eu ainda não conversei com o cliente a respeito dessas letras, se ele quer realmente essa letra do jeito que está aqui, né? Mas eu vou copiar exatamente como está aqui para poder, tipo, não dar muito problema, né? Se na hora o cliente quiser uma letra diferenciada, aí eu vou fazer para ele, né? Fazer uma nova arte e aí para poder tatuar, né? Olha só, aqui essas letras elas têm um negocinho interessante aqui que parece um tio, né? No meio é uma letra, um lettering manual. Não é uma letra que a gente acha em qualquer site por aí, né? Isso aqui foi o artista que criou. Então, tem que seguir mais ou menos o padrão que o rapaz criou, né? Então, se o cliente gostou assim, vou desenhar dessa maneira aqui. Depois, talvez eu crie um outro desenho para mostrar uma outra proposta
diferente para ele. Mas, no entanto, dessa vez eu vou fazer desse jeito mesmo, né? Que é como o pessoal diz, quando dá o amor à primeira vista, mesmo que você tente mudar a ideia do cliente, às vezes o cliente não quer aceitar a sua opinião, e se ele aceitar, talvez depois ele vai mostrar para alguma pessoa e a pessoa vai falar: ah, mas ficou diferente do desenho original, né? Então tem todo esse problema que você tem que discutir ali com o seu cliente antes de fazer algum tipo de tatuagem para ele, tá legal? Então, olha só, o que eu quero fazer aqui é tipo melhorar um pouquinho, fazer uns quebradinhos aqui nessa faixa para ela dar uma sensação de que ela tá mais estragadinha, né? Tipo como se fosse um pergaminho rasgadinho. Então, eu acho que é válido fazer alguma coisa nesse estilo para ficar mais bacana, para dar uma impressão de envelhecimento, né? Como se fosse uma faixa meio rasgada já, né? Então fica bem interessante isso. Então, vamos lá, né? Vamos fazer essa parte de baixo aqui. Tem umas folhagens aqui e tal, então vou fazer toda essa parte do trimidinho aqui, do rachadinho, né? Onde dá espaço. Dessa maneira vai ficar um pouco diferente do desenho original, né? Vamos poder dizer que não é uma cópia tão 100% fiel, né? Se você pode dar uma modificada, é legal, é válido. Aí se o cliente não gostar, tudo bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer do jeito que está o original, fazer retinho, sem problema nenhum, né? Então isso não é problema para a gente se preocupar, tá? Você está só mudando para dar uma ideia. Se o cliente gostar, tudo bem. Se não gostar, tudo bem também. Então, olha só. Vai ficar assim, como se fosse um pergaminho bem velho, né? Uma faixa rasgadinha, né? E fica até interessante. Eu acho bem mais bonito dessa maneira. Dá a impressão de um tecido estragado, né? Um tecido que já está bem velho mesmo. Então é uma proposta interessante para mostrar para o nosso cliente. Então eu vou dar uma movimentada melhor nessas folhinhas aqui, olha só. Vou pegar um pouquinho mais de curvatura nelas para ficar interessante. E quem sabe, né, se o cliente aprovar a arte, depois eu vou colocar para vocês aí, vou fazer o vídeo mostrando, né, eu fazendo a tatuagem da maneira que eu criei ou da maneira que foi especificada, pedida pelo cliente, né, se ele resolver mudar de ideia. Legal. Vamos lá, vamos pegar essa outra parte aqui também, fazer curvatura para baixo, né? Aqui também vamos fazer essa curvatura um pouquinho mais acentuada. Aqui também, né? Vamos fazer essa um pouquinho mais curta para ela não chegar tão lá, e essa aqui vou fazer para o outro lado. Já dá uma diferenciadinha. Aí agora em relação a esse pé aqui, eu não sei o que eu faço. Deixa eu dar uma analisada. Se eu tirar esse, eu vou descolar aqui para a gente poder ter uma ideia. Olha só, e se eu pegasse esse pé e fizesse na direção, né, nessa direção, como se fosse a continuação da cruz, eu acho que ia ficar legal. Então eu vou copiar dessa maneira, né? Copiar dessa maneira, apesar que a letra, né, que eu copiei já ficou. Vou fazer assim, vou deixar fixo desse jeito, deixar ele fixo desse jeito, e vou copiar o restante da faixa, e aí depois eu vou mudar realmente essa parte ali do pé. Vou fazer o pé ficar mais na direção que está a cruz. Eu acho que vai ficar bem mais interessante. Então eu vou fazer a faixa primeiro, não é? Depois eu desloco todo o bloco do desenho para poder fazer do jeito que eu quero ali, dar essa ideia, né, de modificação, para ver se fica bonito, né? Se ficar legal, bacana. Tem uma coisa aqui que agora eu preciso ver, é o seguinte: eu tenho que fazer toda essa marcação aqui das penas da ave, né,
para poder acompanhar, né, o desenho. Então a ave vai ficar na mesma posição que ela está, né? Isso aqui vai ser tudo feito sombreadinho depois, né? Fazer tudo com a Magnum para poder dar esse serrilhadinho, né? Não vai ter contorno assim muito reto, muito marcante. E vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer um bico mais legal aqui para essa fênix, né? Que ela tá com um bico um biquinho muito arredondadinho, né? Uns pelinhos aqui. Dá uma melhoradinha no desenho, né? Porque dá pra gente mudar. Olha só, vamos fazer uns pelinhos vindo mais bacaninha aqui. Esse olho aqui, eu não sei como é que é esse olho. Tô fazendo desenho de cabeça para baixo, né? Então fica mais difícil de fazer. Vamos virar ele então nessa posição aqui, que daí eu consigo enxergar melhor esse olho aqui, sei lá como é que daria para fazer esse olho. Ah, mas isso aqui eu vou pesquisar também uma outra fênix mais bonita para dar uma ideia, né? Porque isso aqui tá meio... não tá bonita não, essa fênix aqui. Mas eu vou acabar de copiar só para finalizar, né, a ideia, entendeu? E depois vou mudar o desenho, aí a gente vai ver como é que vai ficar, certo? Vou fazer essa parte de fora aqui, ó, que isso aqui é muito importante, né? Onde está o pé ali, eu tenho que reservar um espaço para poder caber o pé ali onde eu vou colocar, né? Já que eu vou mudar ele de posição, eu tenho que tomar cuidado aí para ver como é que vai ficar esse pé, né? Então, fazendo essa marcaçãozinha toda aqui, mais ou menos, que esse aqui vai ser só um fumaciado, na realidade, essas penas, né? E vai ser tudo feito com a Magnum. Vamos ver agora o que eu vou fazer, gente. Vamos tirar aqui o desenho e tentar endireitar o pé do Santo Expedito aqui. Vamos ver se vai caber, se tem espaço. Olha, vai ficar mais ou menos, né? Eu deveria ter copiado ele antes, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o pé, certo? Vou desenhar e aí depois eu vou cortar onde eu não preciso, né? Eu vou apagar usando o estilete, né? Quando você for fazer, você faz primeiro a parte mais importante, que é essa parte de cima, depois você deixa para fazer a parte de baixo. Eu fiz ao contrário, né? Fiz a parte de baixo primeiro, mas isso aí é normal. A gente acaba fazendo às vezes de um jeito que fica mais difícil até, né? Então vamos desenhar essa sandália precária do nosso amigo aqui e fazer esses dedinhos aqui em cima, né? Fazer a unha. Só lembrando de dar uma consertada às vezes nos dedos, né? Porque tá muito estranho em algumas partes ali. Então, olha só, aqui vai ser a parte de baixo da sandália, vou escurecer um pouquinho. Aqui continua as penas, né? E é mais ou menos isso. Seguindo nesse propósito, a gente consegue agora, tipo, fazer uma observação, né? Fazendo esse sombreadinho aqui só para dar um reforço, né? Para ver como é que vai ficar. Legal. Aqui também fazer um sombreadinho aqui, porque aí depois que eu for apagar vai ser bem menos, né? Isso aqui é só para marcar aqui essa parte da faixa que tem, né? Legal. Vamos fazer estufadinho aqui para fora também, porque às vezes ele é estufadinho, né? Tá pegando ali no pé. Então, legal. Tá feita aí essa parte. Vamos dar uma analisada agora. Virar do lado de trás aqui e vou apagar para a gente poder observar como ficou, né? Eu acho que ficou interessante ele descendo direto aqui, entendeu? Aí a gente tem que puxar esse restinho para cá. Para apagar essa parte, olha só pegar aqui, ó, de levezinho com o cantinho do estilete. Muito cuidado para não estragar o papel vegetal, né? Porque senão você acaba rasgando ele. Ó, como ficou só uns risquinhos aqui, não chega nem atrapalhar o desenho realmente, tá? Olha só. A gente raspa bem de leve. E aí dessa maneira você tira aquele excesso ali que você não quer, né? Mas depois dá para finalizar de novo. Isso aqui é só a primeira cópia, né? Então a primeira cópia a gente faz mesmo só para ter
uma ideia, né, do estilo do desenho e tal. Eu não gostei muito dessa ave aqui não, vou procurar alguma ave melhor, um pouquinho mais bonita, né, para poder ver o que dá para fazer. Mas é isso, no geral é esse aí o trabalho que a gente fez ali no Photoshop, deu uma consertada no desenho e agora finalizou, né? Tem muita coisa ainda que dá para melhorar aqui, eu vou dar uma pesquisada e aí depois, se eu mudar a arte, você vai ficar sabendo, porque aí eu vou fazer a tatuagem e vou postar para você ver, tá ok? Espero que você tenha gostado aí dessas dicas. Grande abraço do Zago Tatu.